produção e área menores, porém uma produtividade levemente maior do que foi a safra 21-22. Essa é a síntese dos dados apresentados pelo Instituto Rio-Grandense nesta manhã de quarta-feira, quando trouxe os números da safra 22-23. Nós estivemos aqui acompanhando, gerando, através do Conexão Rural, e transmitindo também esses números que foram divulgados. Num momento que teve aqui a participação de lideranças do setor, especialmente do arrozeiro, e também a presença aqui do presidente do Instituto Rio-Grandense do Arroz, Rodrigo Machado, juntamente com os seus diretores. Ao final desse ato aqui, eu falei com representantes da produção, com Vosiar Longaray Júnior, que representou a Federarroz, e com Francisco Lineu Chardon, que esteve aqui representando a Farsul, ele que é o coordenador da Comissão de Arroz da Farsul. E também nós vamos trazer, nesse material que vamos trazer agora para vocês, trechos desse ato, com as falas de alguns daqueles que participaram. Vamos ao material. Nós estarmos aqui hoje representa, eu acho, um processo de reconstrução que o IRGA vem atravessando, né? A gente sabe do contexto histórico, mas aqui a gente não fala de problema, né? A gente procura e corre e trabalha para encontrar soluções. E desde que esse grupo de trabalho foi criado pelo governador Eduardo Leite para reestruturar a instituição, muitas coisas têm acontecido, né? Muitos avanços têm acontecido, né? A partir da integralidade da CDO, a gente tem conseguido recuperar de maneira muito rápida nossas estruturas, né? Tanto prediais como de equipamentos. Temos melhorado muito a nossa governança também, com atitudes administrativas importantes, sem as quais a nossa motivo de existir, né? Que é a pesquisa e a extensão, não conseguem entregar esse trabalho a contento de uma maneira mais efetiva. Então isso tem sido feito. O nosso compliance também está muito melhor. Mas é uma obra a muitas mãos, né? Essa obra não se encerra aqui, temos pontos importantes que temos que contemplar, principalmente a pauta dos nossos servidores, que vai avançar, e o governo é sensível a isso, e sabe que isso precisa ser enfrentado, e sabe, né, que da importância estratégica, que eu já referi no início, que o IRGA tem para o Estado e para o país, né? Do órgão da entidade, pelo nosso governador, pelo nosso vice, Gabriel, e pelo nosso secretário, Giovanni Feltz. Então, assim, representá-los é uma satisfação muito grande para nós. Então, temos feito, assim, desempenhado juntamente com essa diretoria, feito o possível. Nós somos o meio. A finalidade nossa é a pesquisa, e os nossos conselheiros podem estar tranquilos, saudá-los também, e podem estar tranquilos que estamos fazendo o possível para levá-los o que temos de melhor em termos de pesquisa. Vamos fortalecer a pesquisa, vamos fortalecer o órgão para que ele volte e seja o que sempre foi. Dizer da minha felicidade de estar compondo essa diretoria nesse órgão tão importante para a agricultura do Rio Grande do Sul. Eu estou na diretoria comercial e industrial, e nós temos duas estruturas muito grandes nessa diretoria no interior do estado, uma em Palmares do Sul e a outra em Cachoeira do Sul. E também, né, presidente, uma outra questão aqui ligada à minha diretoria é a indenização por granizo, né, que os produtores de arroz, a Federarroz, eles têm sempre bastante interesse nisso. E a gente já fechou os números, e depois, oportunamente, quando a imprensa se interessar aqui, a gente pode passar o número que já estão fechados da indenização do granizo. Para começar, vou fazer uma breve introdução sobre a diversificação da cultura em terras baixas, né? Hoje é uma realidade, hoje a gente não trabalha apenas com arroz, por mais que às vezes a gente ouve, não é Instituto Rio-Grandense do Arroz, não tem como a gente sobreviver, não tem como o produtor sobreviver trabalhando apenas com arroz. Então a gente trabalha com sistemas, mas claro que a nossa estrela principal sempre vai ser o arroz, né? Então aqui a produtividade do arroz irrigado, né, na safra 22-23, a gente teve uma área de 839 mil hectares. A produtividade média ficou com 8,79 toneladas por hectare de arroz. Tá? Esse ano também, assim como a safra 21-22, a gente teve a laninha, então a gente teve o problema de estiagem. Na safra 21-22 tivemos uma perda de 30 mil hectares, então essa última safra foi quase a metade disso, né?
A gente está aqui com a meteorologista Jossana, que também vai conversar com a Arteira, por exemplo, que é uma regional que sempre está com altas produtividades, apesar de a gente não poder considerar baixa, ela com certeza foi bastante prejudicada pelo clima, né? Pela estiagem que sofreu. Campanha Central também tiveram alguns prejuízos ali, algumas perdas. Mas um comparativo, né, com a safra 21/22, eu vejo como uma safra que foi muito mais complicada em relação às condições climáticas. Fazendo um comparativo, safra 21/22 e 22/23, né, então a gente teve ali, a gente anunciou na abertura da colheita uma redução de 14% na área de arroz, né, em relação à safra 21/22. Na produtividade, a gente teve um aumento de 5,4%, claro, lembrando que foram 2 safras bastante complicadas. E a produção, né, que em 21/22 ficamos em 7.708.000 toneladas, e esse ano caiu 6,5%, fechando em 7.239.000. Que eu ressalto aqui, né? Por mais que a gente tenha tido uma diminuição grande da área, bem expressiva, as produtividades das nossas cultivares, do que foi entregue ao campo, eles dão uma segurada, faz com que a gente não perca proporcionalmente, né, a produção em relação à área que diminuiu. O que lhe pareceu esses números? Os dados do IRGA aí trazendo, vamos dizer, muita confiabilidade. Eu acho que é importante isso aí, a nossa entidade nos trazendo as informações precisas e mostrando também a importância da nossa rotação de cultura, as áreas de soja que estão crescendo dentro das áreas arrozeiras. Eu acho que isso aí é muito importante para que a nossa atividade se mantenha dentro do arroz, soja, entrando milho, aí a importância também. Então acho que todos esses números aí nos trazem e motivam o produtor aí a manter a sua atividade com rotação de cultura, a atividade orizícola, e também de nós mantermos a nossa área plantada. Eu acho que hoje nós estamos num momento importante, assim, com a área equilibrada, a área que equilibra a produção dentro da necessidade nacional que nós temos de consumo, e também com esse mercado de exportação que nós estamos trazendo aí e fomentando e aumentando com um grande trabalho que está sendo feito aí pela Federarroz, parceria com o IRGA, também com a Farsul aí. Eu acho que a CNA, hoje citei isso aí também, está fazendo um trabalho aí de fomentar isso aí através da Apex Brasil. E o IRGA nos trazendo exatamente isso aí, a nossa produtividade aumentando e nós conseguindo, em vez de nas áreas do arroz, trazer outras culturas. São os dados que são os dados reais, os dados que mostram que realmente o arroz, com a queda da área, a diminuição de área, ele economicamente foi muito importante, e nós esperamos que realmente o arrozeiro se conscientiza que ele tem que manter essa área menor de 800 mil hectares, que aí vai ter melhores condições de reservação de água e melhores condições de produção. Então é importante, e a exportação do arroz, cada vez mais, ela mostra que ela vai ser o grande termômetro econômico da próxima safra também. Nós temos que continuar com essa exportação. Não podemos esquecer o abastecimento interno, sem dúvida nenhuma, mas a exportação é o que vai nos manter na lavoura. O senhor chamou atenção para um ponto. Tivemos preços baixos da soja, que agora está retomando. Isso não vai implicar lá na frente a questão da área plantada de arroz? Pode ter uma recaída, ele fazer o preço. Ainda quando o senhor fala é um aumento de safra que vai a soja diminuindo, diz respeito aos preços. Ele pode querer voltar novamente àquela área que passou para a soja voltar, mas eu acho que isso tem que ter um equilíbrio, mas sem dúvida nenhuma o nosso produtor de arroz, ele historicamente ele sempre foi muito penalizado. Ele começou a ter um momento um pouco diferente de 2 safras para cá, e ele talvez para voltar ao que era, ele vai pensar 2 vezes, mas o importante é manter o equilíbrio. E a água é fundamental, que se nós vamos, já está mostrando que nós estamos com pouca água, principalmente na zona da produção, que é a fronteira oeste, isso aí regula muito. Ninguém, com o preço que está uma lavoura hoje, com o custo que está custando hoje, não vai te plantar uma área sem ter o suporte da água. Então a água é fundamental também nesse equilíbrio. Então, mas eu acho que o arrozeiro, de tanto ser penalizado, ele aprendeu a trabalhar, sem dúvida nenhuma.